eu acho que é importante que a população tenha consciência, tenha conhecimento da desgraça que é essa desigualdade tributária, que é mais uma das nossas muitas desigualdades que são vigentes no nosso país, e não caiu do céu, alguém fez isso ao longo do tempo, é bom que a gente não esqueça. Eu acho importantíssimo que essa questão da desigualdade, da escandalosa desigualdade tributária, seja um ponto de discussão das questões políticas brasileiras. É um negócio difícil, é um negócio chato, não é fácil entender, tem muita coisa que não é instintiva. Por exemplo, a campanha do governo diz o IOF taxa os ricos e não taxa os pobres. Mentira. O IOF taxa todo mundo e faz qualquer movimentação financeira, qualquer que seja. Se um pobre tem a aventura de ter um cartão de crédito, porque não são todos os pobres que têm cartão de crédito, cresceu muito isso, graças a Deus, né? Graças a Deus, e algumas medidas que permitiram isso, mas qualquer um que comprar um pirulito com um cartão de crédito vai pagar o IOF. Se o IOF foi majorado, foi aumentado, vai ter um aumento maior. Quem faz qualquer empréstimo, e muita gente pobre faz empréstimo, inclusive está super endividado, a situação vai piorar. Então, também aí não está certo, kkk, não é, nesse caso do IOF, ricos pagam, pobres não pagam, todos pagam, pobres e ricos, tá certo? E é um imposto, isso que é uma coisa importante. Tem em muitos países do mundo, países desenvolvidos, América Latina é quase unanimidade, impostos tipo o IOF, impostos sobre movimentação financeira. Nos países ricos tem impostos do selo que funcionam como isso, mas os especialistas, as organizações multilaterais, OCDE, por exemplo, desrecomendam fortemente esse tipo de imposto. Exatamente porque ele aumenta o custo do crédito, aumentando o custo do crédito, eles dificultam a atividade econômica e travam crescimento e emprego. É um imposto ruim, que deveria ser eliminado, porque ele quebra um galho ali no curto prazo, mas a ação dele, num prazo mais longo, é deletéria. O Rafael No Brasil, ele foi criado... Desculpa, Zé, pode concluir. Só para falar uma coisa histórica. Em 1966, ele é um sessentão. E ele foi criado especificamente para controle de capitais, entrada e saída de grana externa. Depois ele foi sendo ampliado e virou todas as operações financeiras, tá certo? E ele tem sido usado com mais frequência exatamente para controle de capitais. No mundo desenvolvido, controle de capitais é um palavrão. E a gente precisa ver se é ou não o caso. Finalmente, o IOF foi usado no governo Bolsonaro em 2021. Tá? As alíquotas foram aumentadas para sustentar o Auxílio Brasil. Ou seja, aumentou a arrecadação. Não aconteceu nada dessa confusão que está sendo criada agora, entendeu? Então, Christian, Pedro, já falei demais, Carioca tem esse problema. Vocês aí expliquem por que naquela hora não deu nada e agora está dando a maior fuzuê. Antes, só dizer que o Rafael Pettinati escreveu aqui pra gente, ele que mandou a observação sobre o IOF, ele diz: Paulo Kupfer foi ótimo nessa resposta, eu adoro discordar dele, mas também concordo com várias coisas. Diga lá. Seu Christian. Então, seu Pedro, muito bom ver o Zé Paulo aqui. O Zé Paulo acompanha e conversa pelo
ex-Twitter. É muito bom estar com ele pessoalmente aqui hoje. Gente, bom, eu vou falar do que eu sei, enfim, do que eu acho que está acontecendo. A gente herdou uma situação estrutural de relação entre os dois poderes propriamente políticos, que são o executivo e o legislativo, em que você tem um executivo que não é da ideologia média preponderante, né, do Congresso Nacional, você não governa sem essa maioria. Isso é uma situação inédita para o presidente Lula. O presidente Lula, né, ele se lançou candidato a presidente da República pela terceira vez com um discurso de frente ampla, quer dizer, ele se elegeu, inclusive, com um discurso que não era um discurso econômico, não era nem um discurso típico de esquerda, não era um discurso de defesa da democracia, por vários motivos também. A gente sabe que nas últimas décadas o discurso original de luta de classe, de luta contra rico contra pobre, teve um enfraquecimento, né? Acho que a última vez que o Lula lançou mão dessa retórica mais foi na época do... faz campanha da Dilma. Então, faz uns 10 anos, né? Porque isso estava meio sumido. Mas o que acontece? O Lula, como é que é? Às vezes ele acha que tem que virar jararaca, né? Mas ultimamente a jararaca estava meio escondida. Porque ele se habituou a fazer as negociações com as cúpulas. Então, em algum momento, bom, na verdade, ele não fez nem uma coisa nem outra, né? Porque ele não começou o mandato nem com discurso de esquerda clara, nem, né, por vários motivos, mas também não fez a grande movimentação com o Congresso que devia ser. Meio que eu acho que ele se conformou um pouco com a ideia de que ia ser difícil, e aí eu fazer uma atuação meio minimalista. Minimalista é assim, eu vou tocando, porque desde que me atendo em 2 requisitos. Por enquanto, que me permitam sobreviver. Eu sofri impeachment, sobreviver com um governo de minoria. Segundo, que é uma coisa que aparece no 3º ano de mandato sempre, desde que não me tirem as condições de me reeleger. Tá? Então, Congresso e governo foram tocando mais ou menos essa situação, dentro do possível, até o que aconteceu agora. O que houve? A gente sabe muito bem que nem o governo, nem o Congresso, do jeito que estão, se empenharam muito para reduzir as despesas no que dizem respeito ao debate do ajuste fiscal. O que está acontecendo? O Congresso foi se emancipando, né? Aliás, o Congresso, na verdade, o Centrão foi se emancipando dentro do Congresso, com essas emendas todas, foi se apropriando, né, do orçamento, já não é de hoje, e o dinheiro foi diminuindo, o dinheiro que o governo acha necessário para conseguir garantir essa reeleição lá na frente. Então, de uns meses para cá, o que você está tendo é uma luta por dinheiro, né? E por isso também que o Flávio Dino é tão detestado por esse pessoal do Centrão, porque isso é rescaldo lá de trás, é rescaldo da crise do mensalão, da Lava Jato. Quer dizer, o Congresso, assim, não podemos ficar na mão do Executivo para garantir nossa reeleição. Então, a gente tem que se apropriar do orçamento para não depender mais dele. Aí a gente tem esses problemas de governabilidade que a gente está vendo agora. Tá? E o que está acontecendo? Aí, se a gente não entender essa briga pelo dinheiro, né, o que o governo quer eu não vou cortar nas áreas básicas dos quais eu preciso ter investimento para conseguir garantir popularidade ano que vem. Isso, primeiro ponto. Segundo ponto, o Congresso quer garantia de que vai botar a mão nessas emendas. Aí essas emendas viram objeto de disputa de um lado e de outro. Esse negócio do IOF foi uma gota d'água no meio do caminho, no meio dessa negociação. Tá? Porque eles não querem cortar daqui, não corta de lá, não corta daqui, não corta de lá. Aí no meio do caminho aconteceu o imponderável. Quer dizer, eu estou tentando examinar do ponto de vista de uma luta política por dinheiro com os dois atores olhando para a eleição do ano que vem. O que foi que aconteceu? Essas coisas da história. Que eu acho que ninguém está falando disso, mas eu li e faz todo sentido, que é o fato de que o presidente da Câmara dos Deputados, pelo visto, é um sujeito que é relativamente inseguro, ele assumiu agora, ele não tinha grande visibilidade, não é? E ouviu falar que o ministro da Fazenda o Lula o chamou de infantil, de crianção, de coisa do gênero. E aí ele deve ter não cumpriu o acordo com o governo, deu ouvidos para o outro lado, mais centrônico, mais oposicionista, e derrubaram. Aí a gente entende assim, mas por que derrubaram com um decreto legislativo inconstitucional, do ponto de vista formal, um negócio de IOF que, como já disse o Zé Paulo, já aconteceu outras vezes, já foi empregado para esse fim, para mandar recado, o recado, entendeu? E aí, o que acontece? Essa confusão toda não tem a ver diretamente com o mérito jurídico do IOF, porque isso aí já está claro, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com essa luta maior que está em torno dessa questão. E aí a gente consegue entender por que o governo foi
tratar, foi a público porque não tem mais com o que recorrer. Porque se ele não tem o Congresso, a única solução é mobilizar a sociedade. E você vai mobilizar a sociedade como? Você vai vender essa crise política toda, né? O IOF está ali feito Judas no credo, dizendo que é uma luta que o governo está defendendo os pobres contra os ricos, e que o Congresso é o Congresso dos ricos, quer dizer, o Centrão. O Congresso dominado pelo Centrão é o Congresso dos ricos. E aí o que aconteceu? No meio do caminho aconteceu essa bela surpresa para o governo de que esse é um discurso que cola, o que ainda cola, o que volta a colar. Eu não acho que ele vai insistir nisso. Né? Porque ainda tem 6 meses, 8 meses, 10 meses, assim, até começar o ano eleitoral. E o governo precisa sobreviver. Não é interesse de nenhuma das partes ficarem brigando indefinidamente, faltando tanto tempo para a eleição. Mas certamente isso... o que aconteceu? Certamente isso vai aparecer como uma prova de que esse discurso cola e esse discurso essa crise vai ser resolvida nos próximos dias, em uma semana, mas agora já se sabe que esse discurso pode ser mobilizado contra o Congresso para tentar garantir como meio de pressão, né, já que você não consegue fazer direito à articulação dentro do Congresso, você não tem maioria, não tem capacidade ou competência, não sei. E esse discurso certamente vai aparecer no ano que vem, cara. Cara. Mas porque talvez seja o sentimento da população de que esse Congresso não é representativo, né? Posso dar uma palavrinha? Claro. Eu acho que o Christian foi perfeito, e aí eu estou entrando na seara dele, porque acho que o que aconteceu foi que, ao modo brasileiro, bem ou mal, aos trancos e barrancos, os tais check and balance funcionaram. Porque nesse período que você está falando, daqui até o começo da campanha, ou até mesmo até a eleição, Executivo, especialmente Congresso, vão sempre se lembrar que o poder deles não é total e que o outro lado tem armas para contê-lo. Então, eles vão terminar, é a minha visão, pode ser otimista, ótimo, vão terminar se entendendo e alguns temas de interesse do país vão acabar sendo discutidos e votados direito no meio dessa moldura de tensão. Vai ter tensão, os caras vão se atacar nas redes sociais, mas eu acho o seguinte, a negociação vai terminar como deve ser, né? Deveria ser, prevalecendo. Não sei se eu estou certo nessa visão. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.